Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, vamos lá começar o nosso encontro de hoje. Deixei uma musiquinha no início para a gente ouvir, né? Dificilmente a gente acorda, escuta uma musiquinha, fica ali, né? Ouvindo um pouquinho, então todo mundo aproveitou. Para nós começarmos, então, o encontro de hoje, agradeço em nome do presidente do Centro Empresarial, né? A presença de todos. Já antemão agradeço a Alessandra, né, e a Fabi Becker, que estão ali, né, representando a Fale. E eu gostaria de chamar a Paula para fazer a abertura do evento, né? A Paula e a Clarice são as coordenadoras do Comitê de RH. E a Paula conduz a abertura e já passa a palavra daí para a Alessandra. Bom dia a todos. Muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez juntos, né? Mesmo que distante, a gente consegue mensalmente o nosso objetivo, que é nos encontrar. Então, Alessandra, desde já a gente quer agradecer. Você aceitou o convite para estar aqui com nós nesse pouco tempo, mas com certeza sairemos dessa live, desse encontro, com algumas sementinhas plantadas, o que eu sempre digo, né? Cada encontro, a gente sempre pega uma sementinha e leva para casa, né? Então, Alessandra, seja bem-vinda ao nosso comitê, e também aproveitando a todas as nossas colegas, né? Muito obrigada por sempre participar e sempre estar com nós, né? Então, o nosso objetivo principal, nosso do comitê, do centro empresarial, é sim, sempre ter a oportunidade de se encontrar, mesmo nessa nossa nova realidade, né? Distantes, mas ao mesmo tempo próximos, né? Então, acho que isso é o nosso objetivo. Então, que todos nós tenhamos um ótimo encontro. Com certeza é um tema que nunca vai cair de moda, né? Porque a comunicação, ela é essencial em todos os níveis, né? E não somente na nossa profissão, mas também na nossa família, né? A nossa questão familiar, né? E com certeza, Alessandra, vamos levar muitas coisas boas hoje do nosso encontro. Então, seja bem-vinda e agora é com você. Bom dia, gente querida, que madruga. Eu acordei 5h40, né? Já estava 1000 aqui, acho que foi das primeiras a entrar ali na sala de espera do nosso encontro. Bem feliz com o convite, a gente adora falar sobre esse tema. Na verdade, a gente adora falar, né? Não à toa somos sócios na Fale, né, gente? Mas Fale também é de Fá, que está aqui comigo, e Ali, que são os nossos apelidos, né? Então, Fale é de falar, mas também é dos nossos nomes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu ouvi na fala da Paula agora, né? Essa nova realidade. Eu tenho um filho de 7 anos e ele diz: mãe, mas nem é mais novo o coronavírus, porque eles ficam falando na TV, né? Isso já está velho, porque a gente já está mais de 1 ano e meio aí nessa função, né? Então a nova realidade já não é mais tão nova assim, mas a gente ainda demora para assimilar, né? Porque não sabemos quando terá fim. Mas também tem coisa boa, né? Porque nos propicia estar aqui cedinho juntas. Mesmo não estando provavelmente na mesma cidade que vocês, a gente está falando aqui de Porto Alegre, então sempre tem um lado positivo também nos encontros virtuais. Eu vou pedir permissão, então, para compartilhar a minha tela, ainda que isso prejudique a gente poder estar se vendo, né? E aí eu vou compartilhando e descompartilhando conforme o papo for evoluindo, para que eu possa também ver as carinhas de vocês. Por favor, fiquem à vontade para contribuir. A gente está num grupo pequeno, então fiquem super confortáveis aí se quiserem fazer perguntas, interromper, senão no final a gente bate um papo. E a ideia é que seja bastante interativo, então vou fazer alguns convites para reflexão, para que vocês possam ir construindo junto com a gente essa nossa conversa aqui. Bom, eu quero começar então dando as boas-vindas do nosso lado aqui, né? E fazer uma breve apresentação sobre nós. Então aqui estão os nossos QR Codes aí, que tá na moda agora, né? Que a gente vê tanta propaganda de TV já, tudo tem QR Code para a gente acessar e saber mais, né? Então, nesses QR Codes, vocês se conectam conosco nos nossas redes no LinkedIn. A Fá depois coloca ali no chat os links para quem quiser só clicar. Eu acho que facilita também, né? Às vezes a gente está acessando pelo próprio celular e aí fica difícil de estar no Zoom.
e tá mirando na câmera ao mesmo tempo, né? Mas, brevemente, nós duas somos relações públicas de formação, somos gêmeas, para quem não sabe, acho que a gente não falou sobre isso, não sei se as meninas sabem também. Então, a nossa sociedade é de longo prazo, né? É uma sociedade de vida, mas na FARE aí desde 2015 e trabalhamos juntas desde 2012, quando a FA voltou a morar aqui no Rio Grande do Sul, depois de ter passado uma temporada em Santa Catarina. Também morou um tempo na Serra, né? Morou em Farroupilha, morou em Caxias. E aí, em 2012, ela voltou para Porto Alegre e a gente, então, escolheu trabalhar juntas, né? Eu tenho certificação em cultura da segurança psicológica. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar desse tema, que está aí tão essencial nos dias de hoje, né? Sou facilitadora também em felicidade interna bruta, que é o sistema FIB, que foi desenvolvido no Butão e adaptado para empresas pelo Instituto Feliciência. Sou Chief Happiness Officer, então chefe de felicidade, fiz a certificação, e sou facilitadora de grupos de estudos de comunicação, prof. nos cursos de férias da SPM, né? A Fá é prof. nos cursos de extensão da SPM na área de comunicação, também já deu aula na Serra, aí, na FTEC, e tem pós-graduação na UX e também na FGV, e também sócia aqui na FARE, também em Relações Públicas de Formação, né? E líder facilitadora de pessoas e processos, formada pelo programa Germinar, que é a nossa base de muitos dos nossos trabalhos, que é a antroposofia. Então, um pouquinho sobre nós, para quem não nos conhecia, eventualmente, acredito que nem todo mundo, né, nos conheça por aí, ficamos aí devidamente apresentadas. A Fá coloca ali no chat também o nosso link para que vocês possam acessar a FARE nas redes, né, já está ali no chat. O que vocês encontram aqui, né? Assim como a gente combinou de gravar esse encontro para colocar no YouTube, a gente também tem gravado os encontros que a FARE promove e tem disponibilizado muito conteúdo desde o início da pandemia no nosso canal do YouTube. Então, outro ponto favorável é que a gente começou, de fato, a gerar conteúdo, né? Coisa que a gente ficava, não vamos gravar dessa vez. E aí a gente tem alimentado bastante nossas redes. Então, nesse link vocês acessam, inclusive, um evento que vai rolar dia 30, já fica o convite, a gente está aí nas últimas vagas, que é gratuito. A gente vai estar falando sobre o processo de onboarding, então, dentro da jornada do colaborador, num evento que se chama Fale à Vontade, se quiserem, estão convidados, à noite o encontro, né? Das 19 às 20 horas. E tem também nosso link para as outras redes, que eu destaco aqui o nosso Instagram, a gente tem feito bastante postagem de conteúdo por lá. Bom, dito isso, né, de forma breve, o que eu queria trazer para vocês é que a gente está vivendo aí no que se chama a era da curadoria. O que isso quer dizer, né? Só para a gente ter um exemplo, a cada 1 minuto, não sei se vocês têm essa noção de grandeza, né? Mas a cada 1 minuto são subidos no YouTube 16 dias de conteúdo. Pânico, né? A cada minuto, 16 dias de conteúdo, né? O que isso quer dizer? Que muita informação acaba gerando na gente um efeito colateral aí que a gente chama que é de confusão. Então, o que a gente pode fazer, né, é poder buscar trazer valor criando rotas eficientes, né, rotas mais rápidas para o destino que a gente deseja. Então, quando a gente tem um curador, ou quando a gente faz esse processo de curadoria para os nossos, né, a gente tem essa intenção de criar rotas que sejam mais eficientes para se chegar a um destino desejável, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que o desafio do nosso tema aqui foi justo escolher o que a gente não vai abordar, porque comunicação assertiva tem assunto para 3 semanas de papo, né? E aí, para a gente estar aqui nessa horinha e pouco com vocês, além de escolher o que a gente gostaria de destacar, né, não deixar de falar, é escolher o que fica de fora, né? Então, obviamente, a gente não tem a pretensão de esgotar o tema, mas como as meninas falaram na abertura, é trazer aqui alguns insights, e se vocês saírem daqui com 1 ou 2 dicas que façam sentido, a gente já fica bem feliz, né? De poder trazer uma pincelada do que pode ser um caminho aí para desenvolver habilidades de comunicação. Vamos, então, para o nosso check-in. Eu não sei o quanto estão habituados a fazer esse movimento de check-in, a gente gosta bastante. Então, já vai aqui a nossa primeira dica da manhã, que está completamente relacionada ao tema da comunicação assertiva. O que é check-in? Check-in não é mais, né, o check-in de hotel, a gente não se hospeda mais em lugar nenhum, né? Quer dizer, eventualmente já tem gente retomando, né? Não é check-in de voo também.
e nem das redes sociais, embora a gente ainda use bastante esse movimento de fazer check-in. Mas aqui nesse lugar a gente fala que o check-in é uma ferramenta de conexão. O que isso quer dizer? Quando eu digo como eu estou chegando num lugar, eu trago a minha qualidade de presença. E quando eu escuto, eu também suspendo julgamentos sobre o outro. Então, a gente tem vários jeitos de fazer check-in, que é a nossa chegança, né? Aonde a gente está chegando. E aí eu pergunto para vocês, né? O que vocês estão celebrando hoje? Mas, Ali, são 7h30 da manhã, o que eu posso estar celebrando essa hora? Nem deu tempo de eu acordar. Sempre tem coisa boa, né? Então, um outro convite para a gente pensar é pelo que a gente é grato, né? Pelo que a gente é grata na manhã de hoje. E aí, quem quiser compartilhar, pode jogar ali no chat, que a gente vai acompanhando. Estou com a tela aqui aberta também no quadradinho do chat para acompanhar nosso bate-papo. A vida, né? Sempre vem saúde, vida nesse momento, né? Mas é isso, né? Celebrar que hoje eu tinha mamão cortadinho na geladeira me esperando para o café da manhã, né? Então, coisa bem boa quando tem coisas na geladeira, né? Porque não sei se vocês são do mesmo time que eu, que abre a geladeira e olha, nada para comer. A geladeira tá cheia, mas não tem nada que a gente está com vontade, né? Então, pode ser pequenas coisas, o casaco quentinho, né? Tem tanta gente na rua e choveu aqui em Porto Alegre essa madrugada, né? Esfriou bastante, né? Então, a gente tem um teto sobre nós, a gente tem a oportunidade de estar aqui nesse encontro, né? E quanta gente não está tendo essa oportunidade, né? Esperança, minha família. Então, o que a gente quer dizer com isso, né? Podem ir compartilhando, eu vou só falar um pouquinho sobre a ferramenta, que é super legal. Então, a nossa dica é que vocês possam adotar essa ferramenta de check-in e também de check-out, que a gente fala quando a gente entra, a gente também sai com frequência. E a gente pode fazer isso nas reuniões, então, início de encontro, ou pode transformar isso num hábito semanal do time, né? Então, começou a semana, segunda-feira, como que as pessoas estão chegando, como é que elas estão se sentindo, o que elas estão celebrando, né? O que está inquietando. E no final, ver como é que as pessoas estão saindo daquela semana de trabalho juntos do nosso time, né? E isso vai ser importante para incentivar também as pessoas a sempre olharem para como que elas estão se sentindo e que elas possam compartilhar isso no coletivo, né? E aí a gente trouxe aqui uma dica específica, né? Que uma rodada de abertura com o que a gente chama de pergunta apreciativa, né? Para que todas as pessoas possam responder aí em pelo menos 30 segundos, quando a gente dá voz para todo mundo, né? Isso ajuda a gerar um campo positivo para a conversa, né? E aí produz pensamentos de mais qualidade. Isso aí está baseado numa metodologia que se chama Thinking Environment, que foi traduzida aí para o português como ambiente para pensar. Então, essa metodologia foi criada na Inglaterra pela Nancy Klein, e ela é usada no mundo todo para construir ambientes de alta performance, né? Quantas vezes a gente é demandada aí para criar ambientes de alta performance, né? Para ter times de alta performance. Então, segundo a Nancy, a qualidade de tudo o que os seres humanos fazem depende da qualidade do pensamento que antecede a nossa ação. Então, para quem quiser saber mais, tem um artigo bem legal do Instituto, que é de Curitiba, que traz, a Fá já colocou ali no chat, né, como que os líderes podem provocar os melhores pensamentos nos outros. E aí, mas eu não sou líder, mas a gente, na posição de líder de projeto, daquela reunião, daquele encontro, também pode se apropriar dessas dicas, né? Então, fica ali o convite, e aí a matéria cita o livro dela, e traz alguns exemplos, assim, né? Quando a gente acha que ouve, mas não ouve, quando a gente termina as frases um do outro, vê como isso está conectado com comunicação assertiva, né? Quantas vezes a gente interrompe o outro, a gente se queixa junto, a gente preenche as pausas com as nossas próprias histórias, então alguém está trazendo algo que está consumindo os pensamentos dela, e a gente vai lá e compete com a história do outro, né? Então, tem vários pontos legais para trazer a nossa atenção para o quanto a gente eventualmente não consegue escutar com qualidade. Tudo bem até aqui, gente? Eu sou rapidinha, a Paula que fez o convite para a gente estar aqui, né? A Lopes sabe que a gente fala muito apaixonadamente por esse tema, então, se eu estiver muito rápida, por favor, sinalizem que eu dou uma respirada aqui para a gente seguir e vocês conseguirem nos acompanhar. Bom, a nossa segunda dica aí, depois eu vou entrar especificamente no tema da assertividade, mas isso aqui são ferramentas úteis que vocês podem já se apropriar e sair aplicando se isso fizer sentido. Então, a primeira é o check-in, então a gente chega nessa ferramenta de conexão, e a segunda é bem simples, né? Que é a gente estabelecer acordos. Então, qual que é o combinado não sai caro, né? Qual que é a regra do jogo, como que o nosso time vai funcionar.
Então, aqui eu trouxe alguns convites para ilustrar e que podem guiar o nosso encontro de hoje, mas também que podem servir de ponto de partida para que vocês alinhem isso com os times, com as equipes de vocês, nas empresas de vocês, né? Então, a gente usa isso no ambiente presencial, mas a gente também adaptou aqui para o online, né? Porque foi bem importante. A gente fala da nossa qualidade de presença, né? Às vezes a gente está aqui, a gente ligou a câmera, mas a nossa mente não está vagando em algum lugar, né? Então, é importante que a gente consiga... bom, eu escolhi estar aqui por 1 hora, então vou estar de verdade com a minha qualidade de presença aqui. E isso impacta na nossa comunicação, né? Quando a gente está escutando um colaborador e está digitando uma mensagem, está ouvindo um áudio no WhatsApp, está respondendo algum e-mail, a gente não está de verdade com a nossa presença ali. E aí, às vezes, a gente interpreta alguma comunicação de forma equivocada, né? Para a gente trazer a importância da qualidade de presença. E aí, o desafio é a gente poder minimizar o que a gente chama de distrações do ambiente, né? A gente tem a distração do ambiente físico, às vezes a gente está em casa e a casa já está com vida, né? No trabalho isso também acontece, a gente está sendo interrompido, quando a gente está indo já para o nosso escritório, né? E tem as distrações do ambiente online, que são tão desafiadoras quanto, né? Uma aba, é uma notificação, é um plim, né? Então, a gente está sempre aí sendo chamado para não estar com a nossa qualidade de presença. Depois a gente fala de falar com intenção, né? O que isso quer dizer? Quando a gente tem algo para contribuir para aquele grupo, a gente se coloca. Se a gente está fazendo está só parafraseando o que a gente está escutando, ou se é algo que só faz sentido para nós mesmos, talvez não seja, né, tão útil a gente trazer para o grupo se a gente tem um pouco tempo para estar juntos. Então, que a gente tenha consciência de que quando a gente fala com intenção. E quando alguém fala com intenção, de outro lado tem alguém que escuta com curiosidade e com compaixão. Eu gosto de trazer a escuta com curiosidade, trazendo uma analogia para primeiros encontros, né? Quando a gente conhece alguém e está naquela fase namorada, a gente tem curiosidade sobre aquela pessoa, né? Tem, né? A gente quer saber do que a pessoa gosta, quais são as nossas afinidades, o que eventualmente não vai dar certo. A pessoa ama chuchu e eu odeio chuchu, mas não vai rolar. Esse negócio de chuchu aí vai ter que estar na lista das proibições. Então, a gente é curioso sobre o outro, né? A gente está ali com a nossa atenção e depois cai na rotina e, eventualmente, a gente já não tem mesmo aquela mesma vontade. Então, o convite é que a gente possa, sempre que a gente escuta o outro, baixar a régua do julgamento e estar mais com esse olhar da escuta compassiva e curiosa. E aí a gente tem esse encontro do diálogo, né? Que é justo a soma de partilhas de um lado, né? Então, quando alguém fala com intenção, e a escuta ativa, curiosa e compassiva de outro. E a gente tem esse espaço de diálogo. Também é importante acordar, né, que a participação possa ser igualitária pela fala e pela escuta. Então, às vezes, imagino que vocês tenham reuniões em que tem gente que entra muda e sai calada, né? Então, quantas vezes a gente precisa dar oportunidade para que essas pessoas possam também contribuir. Então, é bem importante que a gente faça essa equalização de participação pela escuta e pela fala, e sabendo dos tempos, né? Se a gente eventualmente fosse estar em salas simultâneas aqui e eu desse uma atividade de 10 minutos e tivessem lá, sei lá, 5 pessoas na sala, uma delas não pode falar 5 minutos, porque senão as outras não vão conseguir se colocar. Então, a gente sempre tem essa clareza do quanto a gente está participando de forma igualitária também, né? Depois, a gente sempre diz que a gente possa sempre oferecer o que a gente pode dar para o grupo, eventualmente vai surgir pedidos, demandas, né? E se eu posso atender, que eu posso ofertar. E que eu possa pedir de forma explícita aquilo que eu preciso, né? Quanto ruído de comunicação acontece porque a gente acha que os outros têm uma capacidade telepática de adivinhar o que passa na nossa mente, né? Então, a gente tem que ser um pouquinho mais explícito e dizer, de fato, aquilo que a gente precisa. E isso está diretamente relacionado com a nossa assertividade na nossa comunicação. A gente sempre trabalha com o que se chama de responsabilidade compartilhada. Então, todo mundo que está aqui, que escolheu estar aqui nessa manhã, é responsável para que esse encontro funcione e flua da melhor forma possível, né? Que a gente possa criar um espaço de confiança. Então, sabe cláusula Vegas? O que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, aquilo que acontece eventualmente que seja trazido com cuidado quando a gente levar para fora daqui, para que isso não fique fora de contexto. Nosso convite é sempre no online, e a gente tem questionado muito isso, né? Câmera aberta nem sempre é possível. Antes eu era partidária da câmera aberta, né? Bandeirinha ali. Mas a gente tem que entender como é que a pessoa está do outro lado. Tem toda uma exaustão aí, vários estudos indicando que as pessoas estão cansadas de estarem se olhando o tempo inteiro, né? Eventualmente não querem expor seu ambiente. Então, é sempre um convite e não mais uma obrigação, né? E o áudio desligado quando não estiver falando mais, por conta de não ter ruídos, né? E a gente incluiu um super acordo aí, cada vez mais útil nesse mundo virtual, que é a paciência com a tecnologia.
A gente treina antes, a gente testa áudio, a gente testa vídeo, chega na hora, não rola, né? Ou cai alguém, cai a conexão, ou falta a conexão na internet está ruim, ou cai a luz. Então, sempre um convite para que a gente possa ser paciente com a tecnologia. Então, esses são acordos iniciais, e aí, eu volto a destacar, mais do que guiar, porque eu dei tanta ênfase nessa parte aqui hoje, é para que isso sirva também como exemplo para que vocês possam acordar, e aí não é escrito em pedra, né? A gente acorda e reacorda se aquilo não fizer mais sentido para aquele grupo, né? Então, o acordo só vale quando todo mundo concorda, e a gente pode fazer esses acordos de tempos em tempos, revisitar aquilo que ainda funciona e aquilo que não funciona mais. Deixa eu dar uma olhadinha para as carinhas para ver se estão bem. Tudo certo? Nossa, muita regra, Ari, mas é para a gente poder pensar naquilo que faz sentido para o nosso grupo. E aí eu queria fazer 2 perguntas para vocês antes de voltar a compartilhar a apresentação que a gente preparou, e aí eu já aproveito para dizer que a gente compartilha depois com vocês esse material em PDF, eu mando para as meninas, e aí quem quiser pode acessar, né? Eu queria fazer 2 perguntas para vocês, aí se vocês quiserem compartilhar no chat, ou quiserem eventualmente abrir o microfone, fiquem à vontade. A primeira delas é: quais que são os maiores desafios de comunicação de vocês hoje no trabalho? O que está pegando quando o tema é comunicação, né? Porque a gente está aqui não à toa, né? Acho que também porque vocês têm encontros e querem se rever, mas porque de alguma forma o tema fez sentido. Então, pensa quais que são os maiores desafios que vocês têm na comunicação hoje. E aí a segunda pergunta, né, pode ser retórica, se vocês não quiserem escrever, mas é sempre um convite para a gente refletir, porque às vezes a gente nem sabe o que está ruim, né? A gente só sabe que está embrulhado, tem ruído, e isso aparece em várias pesquisas, né, que a comunicação é quase sempre o item mais mal avaliado, mesmo que a gente seja super bem ranqueado em melhores lugares para se trabalhar, porque a comunicação está ali relacionada às nossas relações interpessoais, né? E aí a segunda pergunta é: o que vocês acham que atrapalha a boa e clara comunicação? Então, trazer isso para a consciência já é um convite, né? Para a gente poder tangibilizar, nossa, o que não está funcionando bem, né? Eventualmente, ou está tudo ótimo, né? Pode ser que esteja já super azeitado o processo e eu não tenha desafios, né? Já tenha dado conta deles. E aí eu preciso saber da fórmula mágica, porque isso não aconteceu ainda, né? A gente ir no encontro e não ter desafios na comunicação. Mas posso aí fazer algumas inferências, né? Desse mundo síncrono e assíncrono. A gente está disponível, o outro não está, né? Às vezes a gente escreve é mal interpretado, não tem essa questão da leitura do ambiente, né? Então, tem muita coisa que já existia antes de ruído de comunicação, mas que, com certeza, foi super potencializado aí nesse mundo híbrido, né, que a gente tem vivido, né? Bom, vou dar sequência aqui para a gente continuar nosso bate-papo. Eu gosto de ver as carinhas, por isso que, eventualmente, eu vou fazer esse movimento, né, para poder ver como vocês estão. Vai que tem alguém ali, socorro, né, e eu não estou nem conseguindo observar. Então, a gente parte para algumas provocações aí, né? Não sei se vocês já ouviram, isso é um dos que a gente chama de falar sem ofender, com certeza, né? Esse é um super desafio, a gente vai explorar esse tema, né? Quando a gente fala de comunicação, tem um dos axiomas, né? O que é axioma? São aquelas verdades inquestionáveis. E essa de que é impossível não comunicar, vem lá do final da década de 60, num livro que se chama A Pragmática da Comunicação Humana, que faz parte lá da teoria da comunicação de Palo Alto, né? E o que diz? Por que a gente trouxe isso aqui? Isso continua super relevante nos dias atuais. Porque todo o comportamento comunica. E aí, como não existe uma forma contrária ao comportamento, como o não comportamento, também não existe não comunicação. E aí a gente chega a esse lugar de que é impossível a gente não se comunicar. Faz sentido isso para vocês? Se a gente está de cara feia, se a gente está mais para trás, jogado na cadeira, se a gente está... Então, a gente está comunicando por sobrancelha, por postura, por careta, por entonação. Tudo comunica o tempo inteiro, né? E a gente precisa ter consciência. Entrar ou não entrar na reunião, está comunicando. Ligar ou não ligar a tela, está comunicando, né? E a gente tem que checar se aquilo que eu estou comunicando é de verdade a minha intenção. Talvez não ligar a câmera, pode ser que, eu estou com problema de internet, estou com criança correndo atrás.
mas os outros não sabem, né? Então, tudo está comunicando o tempo inteiro. É importante a gente ter consciência. Deixa eu ver aqui. Ouvir sem se ofender também, né? Aceitar a sinceridade. Feedback, a gente fala, tem uma fala sobre isso, um workshop, a gente fala de feedback que parte de lugar que feedback é sempre um presente, né? Então, ouvir sem se ofender está muito nesse lugar. Quando a gente ouve alguma coisa, a gente está sendo convidado a mudar algum comportamento aí que pode ser melhorado, ou mesmo reforçar algo que está positivo, né? Então, feedback é sempre presente. Então, esse lugar de não se ofender, para mim, está muito conectado com isso. Quando a pessoa diz o que pode ser melhorado, é uma nova chance, né? Pior é quando a pessoa vai embora e a gente nem sabe, né? Ou nos manda embora, a gente nem sabe por quê. Não estar presentes naquele momento e não ler com clareza traz dificuldade na interpretação, com toda certeza, né? Às vezes a gente não checa também, então é algo bem importante a gente ter essa consciência. E aí, né, a gente chega também nesse lugar de que a comunicação, ela é, sim, o alimento das relações. E aí a gente faz uma analogia para a gente fixar esse conceito, né? E o convite aqui é que a gente possa sempre tomar cuidado com aquilo que a gente coloca no prato do outro. Se ela é o alimento da nossa relação, o que eu estou servindo para as pessoas com as quais eu me relaciono, né? Da mesma forma, com aquilo que a gente recebe no nosso prato. A gente não precisa consumir tudo, né? Nem tudo que chega é para nós. Então, tenham sempre presente, né? Que a gente não precisa consumir tudo aquilo que chega, né, no nosso prato, aí quando a gente faz essa metáfora da alimentação como sendo a nossa comunicação, né? Falar com clareza a nossa intenção, não presumir, esse é um super desafio, né? Que o outro sabe o que a gente está pensando, e a gente fala dessa capacidade telepática, né? Mas era óbvio que eu estava pensando isso. Gente, não existe, acho que vocês já sabem disso, mas vale a pena frisar, né? Não existe óbvio em comunicação, né? É óbvio só para a gente mesmo. As pessoas não estão no mesmo lugar de conhecimento dentro da nossa mente, né? Daquilo que a gente está inferindo, que os outros sabem, né? Mas era óbvio que eu queria dizer isso. Não tem, né? Então, a gente sempre tem que checar com o outro. Tem um estudo mais antigo que ele é bem mal interpretado muitas vezes, né? Que ele não quer dizer que a palavra falada não tem importância. Esse estudo parte de um outro lugar, né? Que é essa regra do 7, 38, 55, que são os percentuais aí dos elementos da comunicação. O que esse estudo quer dizer, né? Que a gente obtém a interpretação do que ele chama de intenção emocional. Então, como que a gente interpreta a intenção emocional por trás daquelas palavras que a gente está escutando, né? E aí, esse estudo fala que a gente interpreta, então, a intenção emocional por trás das palavras através de pistas não verbais. E aí, o que acontece, né? Quando as duas, né, o que a gente fala e essas pistas não verbais estão em conflito, a gente tende a acreditar naquilo que é não verbal. Então, por exemplo, quando alguém diz, eu não tenho nenhum problema contigo, parece real que a pessoa não tem nenhum problema mesmo? Né? Ah, mas eu não disse nada, eu disse que eu não tinha nenhum problema. Mas aquele tom de voz está dizendo o contrário, né? Então, ou eu falo isso e não estou olhando no olho da pessoa, ou minha linguagem corporal aí demonstra que eu tenho algum desconforto, e a gente tende a pensar que aquilo, né, tem alguma coisa que está errada. Ou quando a gente pergunta para alguém, o que tu tem? E a resposta da outra pessoa é, nada. Dá para acreditar naquele nada, só se a gente quiser, né? Não desenvolver o assunto, né? A pessoa diz, nada. Né? Com um tom de voz que a gente sabe que alguma coisa não está certa, né? Então, a grande mais-valia desse estudo é ter chamado a atenção para a importância da comunicação não verbal na nossa capacidade de comunicar de forma eficaz. Então, a gente cria relação e empatia com quem ouve e aumenta a nossa capacidade de influência quando os dois estão conformes, né? E aí tem 2 livros clássicos, que um não é clássico, né? Mas um que com certeza vocês já ouviram falar, que é O Corpo Fala. Esse livro a gente estudou na faculdade há mais de 20 anos, né? E para vocês terem uma ideia, em 2015 a edição desse livro já era 74 e ele continua à venda, né? E ele trata então dessa linguagem silenciosa da comunicação não verbal. E aí ele tenta desvendar aí a comunicação não verbal do corpo humano, as nossas expressões, gestos, atos corporais que vão aí estar expressando sentimento, posicionamento interno. Então, esse é um livro clássico, coloridinho, vocês já devem ter visto. Mas, no início desse ano, um cara que é ex-agente do FBI, o Joey Navarro, lançou um outro livro que chama O que
todo o corpo fala, né? Não mais todo o corpo fala. O corpo fala a gente já sabe, mas o que todo o corpo fala? Então, esse livro foi publicado em mais de 30 países. Peraí que a Siri está se metendo nessa conversa aqui. Então, tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos, né? E esse cara é considerado, então, um dos maiores especialistas no mundo em linguagem corporal, né? E aí ele nos ensina a ler as pessoas, né? A partir dessa linguagem corporal, e aí dominar os segredos da comunicação não verbal. E aí ele vai trazer postura corporal, movimento de lábio, a gente está de máscara, mas a gente está com a carinha exposta aqui, se a gente deixar no modo apresentador ali, né? Tá todo mundo vendo os detalhes ali, né? Os cabelinhos brancos que surgiram na pandemia, tudo mais. A gente está vendo, então, movimentos de sobrancelha, de olhos, muito de pertinho com esse close, que a gente não tinha reunião, né? Esse super close das pessoas. Então, saber a linguagem, o significado da linguagem corporal pode nos ajudar a entender melhor o outro, né? A linguagem corporal no ambiente de trabalho, muito legal. Depois coloca ali, Ju, para nós o link, que eu acho que é super válido para quem quer entender aí um pouco mais sobre esse tema, né? Então, os problemas de comunicação aí e de trabalho em equipes que a gente está distante um do outro, acho que você já é chovendo molhado, né? Mas que eles se potencializam muito, né? A gente gasta muito mais tempo do que antes alinhando, né? O que a gente quer dizer, as interpretações. A gente eventualmente tem mais retrabalho porque falta informação. A gente sabe, a reunião conecta na outra e aí faltou uma informação, eu não posso voltar atrás porque a pessoa com quem eu estava falando já entrou em outra reunião também, né? E isso acaba gerando eventualmente mais desentendimentos. Então a Fá colocou as 2 dicas de livro, depois a Ju coloca ali também para nós. Esse aqui eu tirei só para a gente poder gravar, senão não faz sentido para quem vai assistir depois, né? A qualidade, para a gente poder ter isso bem claro, né? A qualidade das nossas relações, ela é definida pela qualidade da nossa comunicação. E aí, destaque aqui, né? Sabe, se a gente pudesse ter um marca-texto, eu diria para vocês, né? Marca o texto agora, porque é algo importante, né? A comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende, né? Então, a responsabilidade aí aqui, eu acho bem legal a gente pensar que mudou um pouquinho, né? A gente falava antigamente, né? Não entendeu, azar o teu. Não faz mais sentido, gurias. Não entendeu, azar o meu, né? Porque se a pessoa não entendeu aquilo que eu queria dizer, eu não vou receber, eventualmente, a entrega que eu estou esperando, né? Então, a responsabilidade não é do ouvinte. Cabe a nós, enquanto comunicadores conscientes, perguntarmos: eu fui clara? Em vez de você entendeu. Olha que a responsabilidade muda de lugar, né? Quando eu pergunto se eu fui claro, se eu pergunto, entendeu? A pessoa se coloca no lugar, eventualmente, de não estar vulnerável o suficiente, né? Para dizer que não entendeu. Ela vai dizer que sim, mas ela não vai ter entendido. Agora, quando a gente pergunta se a gente foi claro, a gente pode criar esse espaço que a pessoa possa trazer, se ela tem ou não alguma dúvida ainda. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para a gente seguir nas nossas reflexões da manhã, né? Convidar vocês para pensarem, tentarem localizar aí nas memórias de vocês qual que foi a melhor conversa que vocês tiveram no trabalho recentemente. Recentemente, não, 10 anos atrás eu lembro que um líder conversou comigo e foi ótimo. Não. Qual que foi aí a melhor conversa que vocês tiveram no trabalho, né, nos últimos dias? E como que essa conversa fez vocês se sentirem? E aí o convite seguinte é, se vocês fossem escolher uma palavra, quem quiser pode colocar no chat, né? Que palavra descreveria essa melhor conversa? Né, se eu fosse dizer, essa conversa foi o quê para ter sido a melhor? Então, coloca ali no chat para a gente saber que palavra que descreve uma melhor conversa no trabalho, que eu estou curiosa aí para saber como é que vocês descreveriam essa conversa que foi boa, né? Que foi memorável. Não tivemos, gurias, melhores conversas. Eu falei gurias porque eu só estou vendo meninas na tela aqui, né? Perdão se tiver algum rapaz aí. Satisfação, né? Boa, Dani. É uma boa descrição de conversa, né? Liberdade, com certeza a gente tem que poder ter espaço para conversar, né? Então, é algo importante.
para a gente poder pensar o que é capaz, né, de gerar uma conversa quando ela é boa, esclarecedora. Então, a gente consegue adjetivar aí, ainda que às vezes tenha dificuldade de localizar uma conversa boa, o nosso cérebro funciona, fazer aqui um parênteses, né, em algo que se chama na neurociência de viés negativo. O que isso quer dizer? Que a gente tende a fixar mais as coisas ruins do que as boas. E aí tem um neurocientista que ele usa uma analogia, ele diz que emoção de valência negativa é como se fosse um velcro, gruda na nossa mente, né? Aquilo que foi ruim, cola. E emoção de valência positiva escorrega. Então ele fala que é teflon, né? E às vezes a gente tem dificuldade de localizar coisas boas por conta disso. E aí não que seja ruim, né? A gente pode treinar o nosso cérebro a localizar coisas boas, mas isso acontece por questão de sobrevivência, né? Então a gente aprendeu a ter esse viés negativo por conta da sobrevivência da espécie. Bom, e aí se eu perguntar para você, né, qual é uma palavra para descrever uma pior conversa? Então pensa, né, eu falei do viés negativo, talvez seja até mais fácil de localizar. Qual que foi a pior conversa que vocês tiveram no trabalho recentemente? E como que vocês se sentiram? Então essa conversa foi desespero, né? E aí, que palavra descreveria? Tem algumas palavras aí para descrever essa pior conversa. Desgastante, boa, Aline. Frustrante, com certeza. Valeu, Ana. A gente consegue adjetivar, né? O que é uma conversa ruim. Então, qual que é o nosso impotência? A gente vai falar sobre isso, Dani, também. Essa questão está muito relacionada ao comportamento assertivo, quando a gente fala de agressividade e de submissão, né? Então, essa impotência está muito nesse lugar de comportamento submisso, né? Bom, o que a gente quer dizer com isso? Que boa parte dos conflitos que a gente tem no nosso dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, né, poderia ser resolvido com uma boa conversa. Então, para a gente pensar no poder da boa conversa, né? Então, estabelecer uma boa comunicação é um dos maiores desafios do mundo contemporâneo. E acho que isso é chover no molhado, né? Não por isso a gente está aqui nessa manhã para falar sobre comunicação assertiva. Mas apesar de ser um grande desafio, a gente não aprende na escola nem na faculdade ainda, né? Como que a gente se comunica melhor com as pessoas? Não tem. Nem a gente que é da área de comunicação aprendeu, né, a comunicação desse ponto, né? Então, já tem alguns estudos aí que indicam, né, que quanto mais fortes são as habilidades de comunicação da equipe, melhor é o resultado. Dá para imaginar que sim, né? Se a comunicação flui naquele grupo, obviamente que o resultado vai ser melhor, né? E aí os estudos descobriram que comunicadores que são altamente eficazes têm 32% mais chances de atingir os objetivos num grande projeto. E aí isso torna crucial que a gente aprenda a transmitir essas mensagens que eventualmente são mais complicadas, né? Mas que são importantes em tempo hábil, com clareza, com respeito, né? Falando ali de impotência, com paciência. Então, a comunicação é uma habilidade super importante, porque através da compreensão da necessidade do outro, a gente pode começar a colaborar. Eu entendo o que tu precisa, tu entende, eu consigo me expressar daquilo que eu preciso, e a gente pode colaborar e trabalhar juntos, né? Eu queria só compartilhar. Eu achei que eu tinha tirado essa tela, meninas, mas não tirei. Tem uma matéria que foi publicada no Valor Econômico, já nesse mundo pandêmico, pelo Sérgio, na coluna do Sérgio Chaia. Ele é o que se chama de coach de CEOs, né? Ele se autodenomina. E aí a matéria é bem legal. Eu pensei uma partezinha dela que pode nos apoiar. Ele fala de 4 perguntas que todo gestor poderia fazer. Eu acho que não só gestor, né? A gente, enquanto equipe, se a gente tiver clareza dessas perguntas, a gente consegue se conectar com os outros. Então, ele fala que a primeira pergunta é perguntar como você está. Diferente de perguntar se está tudo bem, né? Então, como você está, abre um campo de possibilidades para que a pessoa possa trazer de verdade como ela está se sentindo, né? Depois ele fala o que está passando na sua cabeça agora. Porque, eventualmente, a minha presença, que eu falei lá nos acordos, não está nesse momento, né? A pessoa está me pedindo um monte de coisa e eu estou aqui, o que se chama de ruminação mental, né? Pensando em outras coisas que eu preciso entregar. E aí eu consigo dar conta
quando eu pergunto isso, o que é prioridade, como que a gente pode renegociar prazo, né? Então, isso também ajuda a gente poder estabelecer novos combinados. E a terceira pergunta eu gosto muito, e pautada, a gente fez um check-in apreciativo, né? Mas o que está dando certo agora? Porque quando a gente pergunta como a pessoa está e o que está passando na cabeça dela, eventualmente vão ser coisas ruins, né? Mas nem tudo é ruim. Então, quando a gente pergunta o que está dando certo, ajuda a clarear que tem coisa que está funcionando, não está tudo, né, desabando, né? Então, quando a gente dá foco, bom, isso aqui tá funcionando, está positivo, ajuda a dar clareza também. E aí depois é como que a gente pode, né, como que eu posso te ajudar? Porque a pessoa traz o que funciona, o que não funciona, também tem que me colocar ao lado dessa pessoa, né? Então, como que eu posso te ajudar? É super relevante para a gente poder se conectar de verdade com o outro, né? Quando a gente fala em comunicação assertiva, não tem como não trazer um pouquinho do que é a comunicação não violenta. Com certeza vocês já ouviram falar desse tema, né? Esse livro do Marshall Rosenberg já tem muitos anos e já é pauta em muitos encontros, né? Mas comunicação, para a gente pensar que a comunicação é sempre um pedido, ainda que não seja explícito, né? Quando a gente comunica, a gente está sempre pedindo algo para o outro, né? Então, aqui um exemplo de o que pode estar de pedido por trás de uma comunicação que às vezes parece uma queixa, né? Ou a gente pode pensar em casa, você não lavou a louça de novo, né, Guilherme? E aí o que essa pessoa, que está ela, né, nesse exemplo que está no livro da comunicação não violenta no trabalho, mas poderia ser, né, o que essa pessoa quer dizer? Eu preciso me sentir apoiada. Então, não estou reclamando que não lavou a louça de novo, eu estou pedindo aqui, meu pedido implícito é, vamos dividir as tarefas da casa. Só que a gente pede de um jeito torto. E às vezes a resposta que vem, ela é violenta também, porque a gente não foi assertivo no nosso pedido, né? E a resposta pode ser, caramba, nunca me deixa em paz, mãe. Eu ainda não estou nessa fase que eu não peço essas coisas pro meu que é pequeno ainda, né, para lavar louça, mas peço algumas coisas outras de casa, né? E aí o que essa resposta pode querer dizer, né? Eu quero me sentir livre, quero jogar meu game, quero, né, fazer outras coisas agora. Então, às vezes, o nosso convite é a gente tentar entender o que tem por trás daquela comunicação torta que chega para a gente. Então, quando a gente recebe uma comunicação torta, que eu quero dizer, violenta do trabalho, a gente entender o que será que essa pessoa está me pedindo de um jeito que, com certeza, não é o meu favorito, mas tem um pedido por trás. Então, isso é super importante, a gente tentar esmiuçar. Então, esses dias um cara me xingou com altos palavrões no trânsito, né? E eu estava com a mãe no carro, geralmente eu buzino de volta, xingo, assim, né, para poder dar aquela aliviada. Não deu vontade, gurias. Eu falei, tipo, o cara deve estar com algum problema, ele deve estar atrasado, ele deve estar, tipo, tá trabalhando, dirigindo aquela hora no trânsito no final do dia, sabe? Tipo, ele tá externalizando de um jeito torto, o problema não é comigo, né? Ele deu o sinal para um lado, eu dei para o outro, a gente se cruzou, mas, tipo, ele fez a mesma coisa que eu, ele me xingou, ele seria exatamente igual, porque ele fez a mesma coisa que ele estava me xingando. Mas qual que é o pedido dele desse jeito torto, né? Ele está com uma necessidade, com uma pressa que eu não estava. Então, a gente tentar entender o que tem por trás daquela comunicação. Só que é um desafio. E, às vezes, a gente responde de bate-pronto, devolve, né, de forma violenta, e não está escutando esse pedido que tem ali por trás. Então, a gente escuta, né, não sei quanto vocês se identificam com isso, mas a gente costuma escutar para responder. A gente escuta e já está pensando na resposta. A gente escuta e aciona um mecanismo automático que a gente chama de concordo, discordo. A gente não sou eu e a Fá, né? A gente é o mundo acadêmico da comunicação, né? Tem um mecanismo que é tão logo alguém abre a boca e começa a falar, a gente já está aqui, ó. Uhum. Às vezes mexe de verdade, né? Às vezes tá visível, às vezes está só na nossa mente, né? Mas a gente está o tempo inteiro concordando e discordando com a fala do outro. E já pensando na nossa resposta. Então, o convite é que a gente possa escutar para compreender aquela pessoa, né? Qual que é o pedido por trás daquela comunicação e dar uma suspendida aí na nossa pensamento, que a gente abre uma outra janela e já começa a pensar no que a gente quer responder. Às vezes a pessoa só quer ser escutada, ela não precisa de uma resposta, né? Ou a gente pode pedir um tempo para poder trazer a nossa sugestão, se ela quiser, né? Às vezes ela só quer esse espaço de escuta. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de dois eixos importantes, né? Que é falar e escutar. Então, quando a gente fala, a gente está falando um lugar de autenticidade, da gente ser autocompassivo, né? A gente se entender primeiro para poder expressar. Às vezes a gente se comunica e nem sabe o que a gente quer, né? E de outro lado, a gente poder
ser empático. Então, empatia é quando a gente escuta e autenticidade é quando a gente fala, só para a gente deixar isso um pouquinho mais redondinho para vocês. E aí tem a grande fórmula, para quem não conhece ainda a CNV, e para quem conhece poder resgatar, porque é difícil ainda que a gente saiba trazer isso para o dia a dia, né? Que é essa fórmula mágica, né? Que é a gente poder, quando a gente expressa nas nossas necessidades, a gente poder fazer essa expressão baseada nos passos ali, né? Eu observo alguma coisa que é um fato, que não tem julgamento, né? Então, quando você não lava a louça, como era o exemplo anterior, quando você chega atrasado, quando você não manda o relatório que a gente combinou no prazo acordado, então, quando você coloque qualquer questão aqui no meio, né? Eu me sinto. O que aquilo que o outro faz gera em mim? Qual é o sentimento que gera em mim? Eu me sinto o quê? Com raiva? Triste? Feliz? Né? Então, a gente poder localizar o sentimento que aquele fato gera em mim. E o sentimento está sempre ligadinho ali na necessidade. Eu me sinto de um jeito porque eu tenho uma necessidade que foi ou não atendida. Então, a gente poder identificar na gente, né? Por que eu me sinto daquela forma? Para depois partir para o quarto passo aí, que é o pedido. Quando a gente sabe o que a gente precisa, a gente consegue pedir de forma mais clara para o outro, né? Então, a gente sempre pensar, quando a gente tem tempo, gurias aí, que tem que dar feedback, né? A gente trabalha sempre com isso, né? Para as pessoas, tenta pensar nesses passos, né? O que aquilo gerou em ti, qual que é a tua necessidade, para que a comunicação... Quando a gente fala de sentimento, é sempre nosso, né? Não é? Eu me sinto injustiçada, preterida, isso tu tá jogando para o outro a responsabilidade, porque se eu me sinto injustiçada é porque o outro está me injustiçando. Então, o sentimento é sempre nosso, e o que se chama de pseudo-sentimento, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar uma listona disso, né? Então, sempre essa atenção que o sentimento é sempre sobre nós, não é jogar a responsabilidade para o outro. Algo que a gente gosta de destacar, que escutar provavelmente é a habilidade aí de liderança mais subestimada. O que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente fala de comunicação, geralmente vem na nossa mente oratória, né? Não escutatória, como já diria Rubem Alves. A gente pensa sempre em como que eu posso falar melhor, né? Tem um curso ótimo aí da Conquer que tinha inscrição gratuita, acho que muita gente deve ter feito, eu assisti todo ele. E eles falaram muito do ponto de vista da fala, né? Como que eu me posiciono, como que eu me mexo, como que eu... Super legal. Mas do lugar de quem fala, né? Um curso de oratória. Mas, quando a gente fala de liderança, o nosso desafio é sempre aprender a escutar mais do que falar, né? E aí, quando a gente traz aqui o que seria uma escuta com qualidade, está muito a ver com estar presente. Se eu estou presente, como a gente falou nos acordos, de verdade, aqui nesse momento que está acontecendo, eu consigo entender qual que é a necessidade do outro, né? Eu consigo estar prestando só atenção naquilo, fazendo uma coisa de cada vez. Eu consigo suspender os julgamentos, né? A pessoa está falando, eu não estou julgando que está certo, que está errado, que é burro, que é inteligente, né? E aí eu posso manifestar o meu interesse pelo que o outro tem a dizer, né? Eu posso fazer perguntas de esclarecimento, né? Eu estou aberta a opiniões que são diferentes da minha. E aí a gente traz essa frase que é sempre legal, né, da gente pensar que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que isso quer dizer, né? Que aquilo que você vê, que você percebe, que você sente é verdadeiro, é legítimo, né? Deve ser levado em conta, mas não pode ser assumido como sendo toda a verdade. Então, para a gente pensar que as nossas certezas são muito perigosas com relação à comunicação. Quando a gente fala de estilos de comunicação, a gente vai entrando aí no tema específico de assertividade, né? Mas estilos de comunicação tem a ver com a forma como a gente se conecta uns com os outros, né? A comunicação, ela não é tão simples quanto dizer o que a gente quer, né? Mas a forma como a gente diz o que a gente quer também é decisiva e muda de uma pessoa para outra, né? Tem pessoa que é mais expansiva, que é mais tímida, que é mais agressiva, que é mais submissa, que deixa as coisas mais no implícito, né? Tem um teórico alemão que fala de 2 tipos de comunicação, que ele chama de comunicação explícita e de comunicação implícita. Isso tem a ver com cultura. E ele diz, né, que no Brasil, assim, tipo, generalizando, não quer dizer que sejamos todos iguais, né? Mas ele fala, por exemplo, que a gente tende a ter uma comunicação mais implícita. E aí ele fala, a gente fala com meias palavras, porque a gente é acolhedor, porque a gente não quer ofender, então a gente vai falando de uma maneira mais implícita. E aí,
o que ele chama de valor degenerado. Então, a comunicação implícita gera um valor degenerado, que é, eventualmente, sei lá, falta de transparência, falta de objetividade. De outro lado, a cultura alemã tem uma comunicação, generalizando, né? Não quer dizer isso, entre nós, a gente vai se reconhecer mais de um ou de outro lado, né? Mas que ele chama de comunicação explícita, que é mais objetiva, né? A gente acha que é seco, que é duro, se a gente é mais acolhedor, né? Humanas, né, gente? Então, a gente vai... E daí a comunicação vai lá direta e fala na cara. Então, um alemão, via de regra, tem essa comunicação que ele chama de comunicação explícita, que é um tipo cultural. Vai lá e fala aquilo que é, né? Preto no branco. E aí tem também o valor degenerado, que pode ser entendido por nós por falta de educação, por exemplo, falta de tato, né? Então, pensem na comunicação de vocês, o quanto ela está implícita, que é legal também, tudo tem polo positivo e negativo. Então, quanto que ela pode ser implícita e explícita, dependendo do ambiente, da pessoa, do interlocutor, né? Então, a gente sempre tem consciência, se a gente é muito implícito, talvez a pessoa não entenda o que a gente quer dizer, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ter que ser mais explícito na nossa comunicação. Isso é bem importante para a gente ter em mente, né? Quando a gente fala aí, entramos no tema, essas telas são novas, aí a gente pensou para deixar algo bem tangível para vocês, né? Quando a gente fala em assertividade, né? Eu falei da formação da FAI em facilitação de processos de pessoas pelo Instituto Ecossocial e Germinar, a gente fez juntas a formação. E eu estava até revisitando ontem, antes de fechar o nosso conteúdo aí para compartilhar com vocês, o que não é só de lá, né? A gente já ouviu isso em vários lugares, mas eu gosto da abordagem de lá, da antroposofia, né? Desse lugar da gente olhar o que é um comportamento assertivo, né? Então, é aquele comportamento que envolve essa expressão direta das nossas necessidades. Então, eu consigo falar das minhas preferências, eu consigo expor minhas emoções, minha opinião, né? E quando eu faço isso, eu não experimento ansiedade excessiva. Eu não sou hostil com quem está me ouvindo, né? Então, é esse equilíbrio, esse caminho do meio que é o nosso grande desafio quando a gente fala de assertividade, né? Então, esse comportamento assertivo, ele permite a gente defender os nossos próprios direitos, né? Mas sem nunca violar os direitos do outro. Então, como que a gente consegue transitar nesse lugar, né? Quanto que eu passei um pouquinho da linha. Então, a assertividade, ela não é característica inata. A gente não nasce assertivo, mas é um aprendizado que acontece ao longo da vida. Então, só o fato de a gente estar aqui já é um convite a gente se desenvolver, né? E aí, mesmo que a gente esteja nesse caminho de buscar sermos mais assertivos na nossa comunicação, nos nossos comportamentos, lembra que comportamento e comunicação são gêmeos, como eu ia falar, né? A assertividade, apesar disso, ela não garante a não ocorrência de conflito. Então, não quer dizer que eu sendo assertivo não vai rolar treta, né? Traduzindo aí para uma linguagem mais coloquial. Mas o que acontece é que numa situação de conflito, se as duas pessoas estão em desacordo e elas se comunicam de forma assertiva, é provável que elas reconheçam que existe esse desacordo e tentem chegar a um compromisso, né? Um lugar comum. Ou mesmo que elas decidam manter as suas posições, mas respeitando o outro. Então, quando a gente fala de comportamentos, a gente tem os três, né? Eu citei antes, é o comportamento agressivo. Então, pensem sempre que lugar que eu tô, né? Eu posso ter um comportamento agressivo, no submisso e no assertivo. Quando a gente está num lugar de não assertividade, para a gente poder reconhecer, né? Quais são as pistas aí, quando a gente está sendo não assertivo. E daí eu tenho dois caminhos para não assertividade, né? No caso da submissão, para eu poder me dar conta se isso é traço meu ou, eventualmente, o ambiente, né? Faz com que eu haja mais dessa forma. Então, quando eu estou num comportamento de não assertividade, sendo submissa, eu evito entrar em discussão. Ah, não vale a pena. Não vou, né, me manifestar nesse caso. Acontece, né? Às vezes a gente não quer comprar briga, a gente nem vou, né, entrar nessa discussão. Ou ainda, eu espero que os outros adivinhem o que eu quero. Se eu estou no lugar de submissão, né, não existe capacidade telepática, gente. Então, eu estou ali esperando que os outros adivinhem o que eu quero. Ah, mas não recebi o que eu queria. Mas também não falei, né? Então, quando eu sou submissa, eu também não expresso o que eu quero. E espero que os outros adivinhem. Daí, se eles não adivinham, eu ainda fico braba, né? Como assim que não sabe o que eu queria? Ainda, né, no lugar da não assertividade, eu posso estar no extremo oposto, que é a agressividade, né? Então,
Quando eu estou num comportamento não assertivo, sendo agressiva, eu quero vencer, mesmo que isso seja às custas dos outros, né? Estou mais preocupada com os meus próprios desejos, né? Minhas próprias necessidades. Então, a gente vai ali se reconhecendo. Talvez a gente tenha algo que seja mais predominante nosso, né? De não querer entrar em conflito, mas talvez o ambiente, né? Muitas vezes faz a gente adotar um ou outro comportamento que não seja assertivo, né? E aí, além dessas atitudes que eu trouxe para vocês, que são possíveis na não assertividade, tem uma relação de poder que acontece também. E a gente agora vai resgatar o que estava no chat ali, né? A relação de poder, que até é a última palavra que a Dani colocou ali, né? A relação de poder na não assertividade pode ser de impotência, Dani, né? Então a gente pensa, sou menos do que os outros, né? Não vou nem manifestar quem sou eu, né? Ou de prepotência no extremo oposto, né? Que é, eu sou mais do que vocês. Então tem uma prepotência, uma arrogância. E aí fica o grande convite para vocês. Agora eu vou colocar no chat, antes de seguir aí para nossas dicas, perguntas que podem ser respondidas, né? A gente quer atender a expectativa do outro ou preservar a nossa identidade, ou atender a expectativa do outro e preservar a nossa identidade. Então, a gente vai muito para esse lugar do e, né? Se quiserem gravar algo importante, quando que a gente consegue ser assertivo, é muito nesse lugar do e. A gente poder atender o outro, mas sem nos ferir. E aí a gente consegue chegar nesse lugar de assertividade, né? E aí eu trouxe aqui para a gente, vai chovendo molhado, como que eu já me empolguei falando antes de passar as telas, né? Mas a gente tem que buscar sempre equilibrar assertividade e empatia, autoconfiança, com humildade. Olha os primos, né? Eu sou assertivo, mas sou empático. Né? Eu tenho autoconfiança, mas eu sou humilde. Eu quero influenciar, mas tenho interesse em entender o outro. Olha, isso é impossível. Então, escolhe um parzinho desses e tenta praticar na próxima conversa, né? Enquanto eu vou ser assertivo, mas vou ser empático também. Ou tô super pleno aqui, plena né, autoconfiante. Mas autoconfiante não pode ser arrogante, né? Então, eu vou ser humilde também para escutar a necessidade do outro. Então, quero influenciar, mas também quero entender meu interlocutor. Então, esse equilíbrio é que nos leva para esse lugar da assertividade. Como eu trouxe, né, só para a gente ir encaminhando para os finalmente, né, a comunicação assertiva é esse canal aberto, né, se eu me comunico de forma assertiva, eu consigo me expressar sem gerar conflito, né, então é um canal aberto de comunicação. A gente tem direito de falar sempre o que a gente pensa, mas lembre da comunicação explícita e implícita, né, como que eu vou praticar esse meu direito de forma responsável, considerando se aquele é o momento ideal, né? Nem sempre é o momento, a gente fala de cultura de feedback, nem sempre eu posso estar dando feedback para os outros em qualquer contexto, né? E aí a gente volta nas 4 perguntas. Entende primeiro como que o outro tá. Talvez aquele não seja o melhor momento para a conversa acontecer. A comunicação agressiva, né? Tá sempre voltada para esse lugar de imposição, de julgamento. E aí uma pista que eu gosto muito de dar a dica, né? Quando que a gente está julgando o outro, eu falei tantas vezes em suspender julgamento, o Dominique Barter, que trabalhava com Marshall na comunicação não violenta, ele é inglês, mas mora no Rio de Janeiro, faz vários eventos aqui no Brasil, veio várias vezes para o Rio Grande do Sul. Ele tem uma analogia, uma metáfora que eu gosto bastante nos encontros, que ele diz que suspender julgamento é a mesma, não julgar é a mesma coisa que tentar conter o crescimento das unhas. A gente consegue, Gurias? Evitar que a unha cresça. Nossa, fiz a mão ontem, tá lindona. Amanhã já tá, a cutícula já cresceu, o esmalte já saiu em cima. Então, julgar é a mesma coisa. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue conter, que nem a unha crescendo. Mas se a gente tem consciência, a gente pode suspender por um tempo. Dá uma pausa ali, né? Em vez de acelerar, dá uma pausada. E aí, uma pista para a gente saber o quanto a gente está julgando ou não, é a gente pensar o quanto a gente está adjetivando aquela conversa, aquela pessoa. Para bem ou para mal, né? Adjetivo. Então, quando eu uso adjetivo, eu estou julgando. É inteligente, é burro. É demorado, é atrasado. É esperto, é ligeiro. Né? Então, quando a gente está julgando,
isso é uma, né, quando a gente está adjetivando, perdão, isso é uma pista de julgamento que está acontecendo. Então, quando a gente consegue trazer no primeiro passo lá da gente ter uma comunicação que está primeiro pautada na observação do fato, o que de fato aconteceu. Está sempre atrasado, sempre e nunca são expressões proibidas. Eu acho que eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente, né? Porque a gente generaliza e a gente cria rótulo. E rótulo ele traz na comunicação não violenta que é profecia autorrealizável. Porque se eu digo que a pessoa está sempre atrasada, no dia que ela vai ser pontual, não vai ser reconhecida por aquilo. Então, então vou tomar mais um cafezinho antes de entrar nessa reunião, porque as pessoas já acham que eu estou sempre atrasada mesmo. Então, o rótulo é uma profecia autorrealizável. Então, cuida na forma de comunicar o quanto de adjetivo tem na fala, né? Se aquilo de verdade tem que estar ali. Telas finais, ó, a gente está ali em 24 de 26 ali, para a gente poder abrir um espaço de escuta, né? Como que a gente pode trazer esse assunto, né, da comunicação assertiva no nosso trabalho, né? Respeito, é chovendo molhado, né? Mas respeito em primeiro lugar. Respeito por nós. Quando a gente fala aí de... A gente é parte de uma comunidade de conversas significativas, né? Então, uma comunidade global que chama Art of Hosting, que é a arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam, né? E a comunidade é pautada por vários conceitos, teachings que a gente usa nos encontros, e um deles é o caminho quádruplo, que eu quero trazer aqui. O que é esse caminho quádruplo na arte de anfitriar conversas? Primeiro, a gente anfitria a nós mesmos. Como que eu estou me sentindo? Estou bem para estar aqui? Devia estar, assumir o compromisso, mas hoje não estou legal, estou preocupada com outra coisa que é mais urgente. Então, o primeiro convite é a gente sempre se anfitriar, que a gente chama na comunidade, né? Então, respeito por nós primeiro. Depois, a gente permitir-se ser anfitriado. A gente não precisa estar sempre no comando, né? Deixa o outro nos anfitriar também. O terceiro passo nesse caminho é a gente anfitriar. Bom, eu me anfitriei, eu me permiti ser anfitriado pelo outro, e agora eu vou anfitriar essa conversa, né? Pensa no anfitrião, mesmo com esse lugar quando a gente recebe a gente em casa, né? Vai ter grocery, vai ter cafezinho com leite, né? Como é que é anfitriar em casa, né? A gente faz um bolinho quentinho, como que a gente recebe as pessoas na conversa é a mesma coisa, a gente tem esse cuidado com o que a gente gosta, né? Então, se eu fazer a analogia do doce, né? Se bolinho de quê? Vai ser de fubá, mas eu não gosto. Eu vou me anfitriar primeiro, vou fazer um bolinho que seja do meu gosto também, né? Então, a gente se anfitria, se permite ser anfitriado pelos outros para depois poder anfitriar. E aí a gente vai, então, na arte de anfitriar para o último passo, que é criar comunidades. Então, praticantes de conversas significativas. Então, voltando para cá, né? É respeito, em primeiro lugar, primeiro por nós, e aí pelo outro, é máscara de oxigênio, meninas. Entender o outro, a gente poder ter atenção às palavras que a gente vai usar, né? O que pode ser, qual que é o valor degenerado que aquela comunicação, que aquela palavra pode ter aos olhos do outro, né? E se eu quiser usar aquela palavra, como que eu traduzo para os meus diferentes públicos? Porque isso tem uma questão cultural também, né? Então, como que aquela palavra que para mim não é ofensiva pode parecer ofensiva para o outro, por exemplo, né? Então, atenção às palavras que a gente vai usar é super importante. Saber a hora certa de falar, né? Então, qual é o contexto? A pessoa está com mais alguém? Regra de ouro, né? Crítica sempre no privado, né? Dominar o assunto que eu vou conversar, né? Não posso ir, né, não sabendo tudo sobre aquele assunto, se eu vou dar um feedback, por exemplo. E ser esse intermediador entre diferentes pontos de vista. Eu acho que quando a gente está no RH, a gente tem muito esse papel, né? De tradutor para as áreas, e quanto que a gente também esse intermediário entre o que o gestor quer e o que o empregado quer, e a gente está ali fazendo esse meio de campo, né? E aí a gente vai, então, para as nossas dicas finais, que é chover no molhado, né? Mas para que a gente saia daqui com isso bem claro, né? Empatia. Então, a gente somos empáticos, né? Somos homoempáticos, tem empatia cognitiva e empatia afetiva, né? Nosso pensar e nosso sentir, mas a gente já é empático, né? A gente tem neurônio espelho que faz com que, se alguém está chorando, a gente se emociona e chora, né? Se alguém está bocejando, se criança do berçário está chorando, todos os outros bebês começam a chorar, né? Isso mostra um pouco desse lugar de que a gente é empático, salvo exceções aí, né? De alguns níveis de autismo e de psicopatas. O resto de nós, tudo tem capacidade empática, né? Então, trabalhar com empatia em qualquer situação para conseguir ter essa facilidade no diálogo, né?
Então, se colocar no lugar do outro é sempre importante, né? Gosto muito dessa dica 2 aqui, a gente fala e tem permissão poética, né? Quando a gente começar frases que começam com eu. Então, quando eu falo que eu me sinto assim, eu gostaria que fosse dessa forma, eu não me sinto bem de tal jeito. Porque quando a gente coloca no coletivo, a gente não está assumindo a responsabilidade. Então, a gente é a gente quem, né, cara pálida? Eu brinco que eu e a Fá podemos falar no a gente porque a gente foi treinada, gêmeas, né? A mãe perguntava, vocês querem Nescau? E uma das duas respondia, a gente não querem, a gente querem. Mas tirando gêmeos, né, que tem licença poética para responder do plural, o convite é que sempre a gente possa falar por nós mesmos. Isso traz muito mais conexão. Por mais que aquela opinião possa representar o grupo, fala sempre na primeira pessoa. Eu acho que isso, eu penso que assim. Então, a gente consegue se expressar de forma muito mais clara. Não fazer julgamentos, se expressar a partir de fatos. Já falei bastante sobre isso, né? E aqui, né, não usar repetidamente palavras como nunca ou sempre, porque isso tira, né, esse espaço de não acontecer daquela forma. Então, se você nunca entrega as coisas no prazo, por que eu vou entregar? Você sempre chega atrasado, por que eu vou chegar no horário? Né? Então, lembrem das profecias autorrealizáveis quando a gente rotula. Então, nunca e sempre não vale, né? Quando que aconteceu isso? Essa semana passada, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tu chegou atrasado. Diferente do que você sempre chega atrasado. Porque pode ser que ontem e hoje a pessoa não tenha chegado. Então, sempre tentar trabalhar com fatos, né? E tentar excluir aí o nunca e o sempre, né? Do nosso dicionário e do nosso vocabulário. Assim como a gente faz um check-in, a gente convidou aí vocês a pensarem como vocês estavam chegando, eu vou abrir para que a gente possa fazer o que chamamos de check-out, né? Eu brinco que se a gente não faz check-out, a gente fica pronto nesse espaço-tempo, sabe? Tipo, estamos aqui todos conectados, a gente entrou e não saiu. Então, o meu convite agora é escutar um pouquinho de vocês, né? Trouxe um embrulhado de vários conteúdos aí para falar sobre comunicação assertiva. E aí eu queria saber se tem algo que vocês querem fazer diferente como resultado desse nosso encontro, né? E por que a gente coloca isso como uma ação? É um compromisso com a gente mesmo, né? Quando a gente traz isso para a consciência, a gente se compromete a mexer alguma coisinha. A gente falou na abertura, né? O que pode mudar daqui para frente, né? A partir disso que a gente foi acessando nessa 1 hora e pouquinho aí que eu tô falando, né? Quero agora escutar vocês. O que fica aí de vontade, de compromisso, né? De fazer de diferente a partir de agora ou não. Tipo, tá tudo ótimo, vou seguir no flow, né? Já estava bem até aqui. Então, gostaria de escutar vocês um pouquinho sobre isso. Podem abrir o microfone, tá? Agora não é chat. É a parte que vocês falam, tá? Tô sendo bem explícita. Agora é a parte que vocês clicam no microfonezinho ali, liberam e falam com a gente aí. O que dá vontade de pensar. Bom, eu gostaria de falar, então, meu bom dia a todos. Ali, muito prazer aí te rever. Não sei se você lembra de mim, mas eu fiz um curso com você em 2018, daquele de consultoria interna com a Helena Brochado, parte de comunicação. Assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, teu e da Fábia, assim, estou sempre seguindo vocês pelas redes sociais, enfim, e porque a gente tem o grupo ainda no WhatsApp, né? Então, assim, gosto muito e me ajuda bastante, mesmo eu tendo fora do mercado de trabalho, eu estou sempre me atualizando aí com as conversas, enfim. O que eu gostaria que tu falasse, Ali, assim, um recado, porque o maior desafio hoje dos RHs em comunicação é a liderança, né? É a comunicação da liderança, porque não adianta o RH saber comunicar, o RH implantar canais de comunicação maravilhosos se a gestão, se os líderes eles não estiverem de acordo, eles não comprarem, né, essa ideia. E eu queria que tu, assim, falasse para nós, assim, um recado aí para as empresas, né, para o pessoal que está aqui participando, os RHs, uma dica qual é, assim, o principal, o que a gente poderia fazer, né, fazer com que a liderança fosse mais assertiva no sentido
Eu não sei se foi o da Ju que deu uma falhada, gurias, o meu. Da Ju? Tá. Então, eu vou tentar responder. Comunicação. E Aham. junto a minha as perguntas, tá? Mas tá, pode falar. Uma coisa boa, Ju, Trancou aqui um deu uma pouquinho trancadinha. a minha fala. Aham, mas deu para Deu uma entender. Quando a gente fala de comunicação interna, a gente fala sempre de 3 pilares. Assim, como que o conteúdo se dissemina na comunicação. A Ju já ouviu, porque a gente com certeza falou isso na formação de consultoria interna, quando a gente fez o bloco de comunicação, né? Mas a gente fala que tem a comunicação formal, então que está lá no subsistema, quando a gente está no RH, o subsistema de endomarketing, de comunicação interna. Então tem a comunicação dos canais, né? Que tudo que for canal interno de comunicação. Tem a comunicação informal, que acontece, a gente tem que estar atenta, que é a nossa rádio corredor aí, né? A rádio peão, que é como a gente quiser chamar, né? Mas ela está hoje mediatizada, está na palma da mão, está no WhatsApp, né? Está no nosso celular. Então, essa comunicação informal é um pilar de disseminação de conteúdo. A gente tem a formal, a gente tem a informal e a gente tem a comunicação do líder como um pilar importante. Então, a gente tem que começar a conscientizar esse líder de que, sim, ele é o porta-voz, né? Não é chamar o RH para falar. E tem vários estudos que indicam, inclusive, que o líder é lembrado, o que o líder fala é lembrado 9 vezes mais do que aquilo que a gente lê num canal formal. O canal formal é repositório de informação, vai validar, mas ele tem que ter essa consciência. Então, a gente tem, graças a Deus, aí a gente tem sido chamada para vários treinamentos de habilidades de comunicação. Acho que muito intensamente nos últimos meses, né, de, sei lá, 2 anos para cá, 3 anos. Então, já tem um espaço de consciência de que o líder é importante nesse processo, né? E aí, a gente precisa educar, a gente precisa estar do lado, mas a gente não pode fazer o papel dele. A gente, digo, no lugar do RH. Porque na hora que a gente vai junto e a gente fala por ele, ele vai ter sempre essa bengala, né? Então, a gente dá treinamento, o que ele precisa, a gente escuta, a gente dá a ferramenta para que ele possa se comunicar melhor, a gente pode eventualmente acompanhar essa conversa, mas a gente deixa de fazer por eles. E a gente começa a educar mais, aí a Fá brinca, né? Pela dor do que pelo amor. Então, vai fazer, vai te testar. Vou estar aqui para te apoiar. A gente vai ter lá a nuvem de palavra, vai ter um guia da comunicação do que ele deve falar, da forma que ele se comunica, mas ele é esse tradutor, né? Então, a gente deixa de fazer por ele como uma forma educativa, né? Para que ele se conscientize de que esse papel é dele, né? De líder comunicador. E quando a gente vai aí para os grandes rankings, aí é um jeito de a gente poder pautar essa conversa. A comunicação, às vezes, ela é mal avaliada, justo, né? Quando a gente vai falar de melhores empresas para se trabalhar, na comunicação do líder com a equipe. Então, não adianta o RH fazer por ele, porque ele vai continuar sendo mal avaliado, né? Então, é importante a gente começar a trazer cada vez mais essa consciência de que é ele o protagonista desse papel, né? E aí a gente pode treiná-lo, porque, como eu disse, nós mesmos não estudamos formas de comunicar de maneira mais assertiva na faculdade, ele também não, né? Um excelente técnico em uma área, foi promovido e agora é gestor de pessoas. Então, vamos instrumentalizar esse líder para que ele possa desempenhar esse papel. Vi aqui alguns comentários, né? A Maristela botou, vou mudar muito a forma de conversar, que bom. Lembra sempre da formulazinha lá de identificar, né? Acho que a CNV nos apoia muito a gente poder pautar as conversas em fatos, sentimentos, necessidades e pedidos, para que a gente possa transitar nesse caminho do meio. É um desafio, né? A gente não ser agressivo e não ser submisso. Bom, como que eu consigo? Primeiro, ter consciência. Mesmo que, nossa, foi horrível a minha comunicação, zero assertividade. Né? A gente viu o impacto daquela conversa, não cheguei aonde eu queria chegar, mas o fato de ter consciência já gera aprendizado, né? Então, o que eu aprendi com isso? O que eu vou fazer de diferente na próxima? Da gente falar e tenta de novo. Então, acho que é sempre, em vez de ficar ali, nossa, eu sou horrível, não sei me comunicar, não, o que eu aprendi que na próxima eu vou tentar fazer de diferente, né? Esse é o convite para a gente ir desenvolvendo isso enquanto habilidade, é sempre contínuo, sistemático e intencional. A gente desenvolve a habilidade sempre dessa forma, contínuo, sistemático e intencional. E aí eu desenvolvo essa habilidade de me comunicar melhor. Mais alguém? Gente querida, já estão ali com a qualidade de presença fugindo para as próximas atribuições, vamos deslogar dessa, tem a próxima reunião às 9. Então, eu gosto muito de prezar pelo nosso tempo, né? E dar espaço de voz para vocês, mas cuidando para que a gente possa estar dentro dos horários acordados. Meninas, Josi, Paulas, tem algo que vocês queiram colocar? Clarice?
Então, eu acredito que se ninguém mais tem nenhuma colocação, nós podemos, na verdade, encerrar, né? O que eu vou dizer, na verdade, Alessandra, agradecer. Eu acho que foi enriquecedor nós pensarmos nos desafios da comunicação. Eu acho que é sempre importante ouvirmos, porque a partir daí é que nós realmente entendemos o que precisa ainda ser melhorado. A gente muitas vezes olha e pensa, eu acho que está tudo mais ou menos ok. Aí, quando a gente ouve, a gente percebe o quanto ainda podemos melhorar e, enfim, implementar dentro desse assunto. Acho que foi muito bom. Então, agradecendo a tua presença. A gente sabe que todo mundo é super mega ocupado, né? E ter um espaço na agenda é muito importante. Para nós foi muito bom a tua presença aqui no nosso grupo, então, do Comitê de RH. Agradecer também a presença, na verdade, dos participantes, tanto do comitê como de outros, né? Temos outras pessoas que não são do comitê, que estão também presentes aqui. Nós sabemos que no dia a dia, muitas vezes é difícil nas empresas, a gente acaba se envolvendo com outros assuntos e fica difícil, então, muito importante todos estarem aqui e contamos, na verdade, com todos para os próximos eventos do comitê, então, de RH do Centro Empresarial. Muito obrigada, Alessandra, pela tua disponibilidade em estar conosco hoje. Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Depois eu mando para a Paula o PDF e aí ela compartilha com o grupo. Se vocês tiverem dúvidas, façam. Ótimo. Obrigada, ótimo, menina. muito obrigada. Pessoal, não fujam antes da foto, tá? Abram a câmera sim, que a gente faz uma foto para registrar o encontro. Vamos lá, vou abrindo as câmeras. A Josi é do meu time, eu fico para fá, assim, ó, quando era encontro presencial, sabe? Tipo, ninguém mais tira foto assim, né? Agora é só assim no celular, mas eu ainda faço assim. Vamos lá, então. 1, 2, 3 e foi. Beleza, pessoal, obrigado. Bom restinho de semana, né? Boa semana, tá ainda começando. Ali, Fábio, obrigada. A gente espera vê-las presencialmente no Centro Empresarial logo mais, né? Então, quem sabe a gente organiza mais adiante um encontro presencial. Vai ser um prazer. Foi muito válido o encontro de hoje. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Boa manhã para vocês. Tá, tchau.